dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Contcast. Meu nome é João Kleber, sou sócio-gestor operacional aqui do Grupo Conte. E hoje eu estou na presença de duas figuras ilustres, figurinhas carimbadas aqui já no Contcast. Vocês já viram esses rostos aqui. E gostaria, antes de começar, hoje o tema é sobre cultura organizacional. Primeiro vamos falar sobre pessoas. Vamos começar de uma forma um pouco diferente. Mas eu queria vocês se apresentassem como pessoas realmente. Quem é Matheus Levi e quem é Bruno Fraga? Por favor. Responsa, hein? Fala, pessoal. Como dito por João, sou Matheus Levi. Aqui na Conte eu atuo no setor legal, mas às vezes vocês ouvem alguma referência minha aí nos bastidores do Contcast, principalmente. Sou formado em contabilidade, atuo no setor de legalização, mas tenho aí uma grande experiência, uma ampla experiência, né? Em algumas áreas. E hoje é um momento especial, porque você normalmente está atrás das câmeras. Hoje está aqui na frente, compartilhando esse conhecimento muito grande, né? Essa experiência. Né? Bruno, por favor, futuro prefeito de Itacaré. Gosto de estar profetizando as coisas. Perfeito. Profeta João. Vamos lá, gente. Meu nome é Bruno Fraga, faço parte do Grupo Conte. Eu não gosto de trazer apenas sobre um setor, porque eu acho que o contador tem que ter uma visão global sobre uma empresa, né? Então, eu falar sobre apenas o setor às vezes, vamos dizer assim, pequeno demais para a grandeza da nossa profissão, certo? Então, eu já tenho 3 anos de formação e faço parte do Grupo Conte há 2 anos e 3 meses, basicamente. Saí contando, né? Isso, e contando. Com certeza. Perfeito. Hoje a gente vai falar aqui um bate-papo. Acho que é mais uma troca de experiência, nada de conceitos, nada de aula, mas realmente uma troca de experiência, né? Hoje um dos pontos principais é sobre a questão de alto desempenho. E aí um ponto, hoje vocês dois estão participando do Programa de Desenvolvimento de Liderança aqui do Grupo Conte. São ações que a gente faz justamente buscando esse alto desempenho, né? Então, primeiro eu queria até ouvir como é que está a experiência de vocês, né? Como é que está esse momento de desenvolvimento profissional participando do Programa de Desenvolvimento de Liderança, que é uma das ações para a gente ter um alto desempenho aqui no nosso time, né? Um de cada vez, por favor. Beleza. Posso começar? Interessante que liderança é um conceito bem amplo, né? A gente costuma associar a liderança a um professor, né? Ali no começo da nossa vida, né? A gente associa um professor, uma professora, aos nossos pais, mas a liderança, ela não tem a ver só com pessoas, né? Tem a ver com processos, tem a ver com demandas, tem a ver com aquilo que você pega para si e resolve liderar, né? Resolve tomar a frente. E sobre o processo aqui dentro do Grupo Conte, tem sido uma experiência muito interessante, assim, apesar de estar no início ainda, porque a gente consegue ver já nesse começo um ponto de vista externo. Sim. Que a gente tem muito o que a gente tem de nós mesmos sobre a gente, né? A gente olha no espelho e a gente vê aquilo que a gente imaginou na cabeça. Mas você ter esse feedback de pessoas externas é muito interessante. De outros setores, né? De outros setores, de outras formações, de outros pontos de vista. Isso é muito interessante para a sua formação enquanto liderança. Massa. E Bruno, pode compartilhar como é que está sendo a experiência? Cara, esse processo de liderança foi muito interessante para mim, porque é um mergulho interno, na verdade, né? O processo de liderança, eu acredito que é o conhecimento que a gente tem que buscar e identificar coisas, eventos, né, que nos traz a ter certos comportamentos, certo? E eu acredito muito que liderança é um farol. E farol não é sempre unanimidade. A gente enxerga, olha, tem como referência, mas a gente não sabe o que a gente vai achar quando a gente chega no farol, não é? Sim. E esse processo foi bem interessante para mim, particularmente falando, porque é um processo realmente de autoconhecimento, a gente conhecer nossos pontos positivos, pontos negativos, e como a gente se desenvolve como ser humano, né? Então, eu queria agradecer aqui, né, de uma maneira documental o Grupo Conte pela essa oportunidade, da participando desse processo de liderança, que não é só sobre ser um líder, é sobre o autoconhecimento. Perfeito.
E assim, a gente tem algumas frases muito clichês, né? Sobre liderança não é cargo, liderança é quando o bicho está pegando, quando a gente está no caos, que o time olha para uma pessoa, né? Não necessariamente a pessoa é coordenador, supervisor. Não estamos falando sobre cargo, mas sim sobre a posição de um líder, né? Então isso é muito importante também, porque a gente tem critérios, né, para a gente selecionar os colaboradores para participarem desse programa de desenvolvimento de liderança. E a escolha não foi porque o rostinho bonito, né? Porque, vamos ser sinceros, foi realmente sobre critérios. Isso é bom ser mencionado, né? Então, quando o bicho pega, o time olha para quem? Então, sobre essa referência, né? Mas sobre sua fala, eu queria falar só uma coisa. O feio, bonito é para quem enxerga, né? Então, assim, esse processo de liderança, às vezes, de você sentir confiança em uma pessoa para a gente estar tendo determinadas posturas ou comportamentos, ou recepcionando, na verdade, algumas demandas, é muito interessante, que às vezes são um processo natural, né? Que assim, tem um número de responsabilidades dentro do processo. E que às vezes muitas pessoas até questionam a gente, poxa, como é que você fez, qual foi a sua trajetória para poder chegar aqui? Não é só sobre a Ponte, não é só sobre o meu período como colaborador do Grupo Conte, mas sim como ser humano. Porque todo o processo, desde o meu nascimento, desde os eventos que eu tive, como uma criança, como um adolescente, como um adulto, que me formou para poder estar aqui. Então, assim, a gente entender esse processo também é importante, de assumir as habilidades, de realmente ser franco e verdadeiro, que eu acho que para mim é a principal característica de um ser humano, é você ser franco e verdadeiro. E eu sempre falo, né? Não sei para mim a melhor resposta que você pode dar a qualquer pessoa, porque você pode realmente não saber, e você realmente ser verdadeiro e dizer que você não sabe. E outra coisa, você poder aprender algo que você já sabe de outra maneira. Sabe? Perfeito. Então são perspectivas diferentes, mas que, no meu ver, engrandece muito esse processo. Você olhar com os olhos dos outros. E tiveram duas coisas interessantes que você falou aí. Uma é sobre a questão de ser assertivo, né? Você falou de ser franco. É uma coisa que eu tenho buscado muito como meta pessoal, ser mais assertivo. E aí, um outro ponto que você trouxe também foi sobre os perfis de liderança, né? Tem algumas pessoas que a gente diz fulano ou fulana é um líder nato. Porque a gente percebe que no ambiente ali é uma pessoa que toma essa responsa, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente sabe que existem vários perfis de liderança, vários tipos de liderança. E aí, esses perfis não necessariamente estão errados, né? Ou certos. Eles estão colocados num lugar em que eles podem tirar mais ou menos proveito. Sim. Então você não pode ter, por exemplo, né, um exemplo bem extremo. Você precisa de um líder que tenha uma linha mais dura no exército, por exemplo. Sim. Então, no ambiente militar, enfim, independente da situação ali, no ambiente militar você exige que o líder seja mais rígido. Positivo. É uma disciplina maior, né? Exato. Só que no ambiente empresarial, que é o que a gente está vivendo aqui, já é diferente, né? O perfil de líder é diferente e o próprio perfil de líder varia de acordo com a empresa que você está. De acordo com o ambiente, de acordo com os colaboradores. Exato, a idade do time, a vivência do time, os perfis, né? Por isso que existem várias ferramentas, né? De identificação, de perfis, justamente para saber qual a forma como aquele perfil age, a forma como aquele perfil prefere ser liderado. Então, tudo isso a gente pode estar colocando ali na mesa, né? Levando em conta. Não, isso é muito interessante, porque assim, quando a gente avalia as lideranças hoje, os colaboradores que estão no processo de desenvolvimento da liderança da Conte, são perfis até complementares. Então, isso também é muito bom de ser mencionado, né? Que às vezes a gente tem um perfil para um determinado time que é diferente no mesmo ambiente, né? Então, são realmente as formas que a gente pode relacionar tanto das demandas como questão de perfil do time. Por exemplo, a gente trabalha aqui com vários setores, né? A gente nós somos um grupo de empresas aqui, então é o Grupo Conte. Então, são várias empresas, o ecossistema de soluções, é um shopping de soluções empresariais, né? Então, hoje aqui dentro da Conte a gente tem uns setores que precisa dessa disciplina, por questão de cada 3 dias tem prazos, e tem outros setores que é mais criativo,
que é mais de inovação, como é que você vai inovar no setor pessoal que trabalha com legislação trabalhista? Não pode. Então você não tem um perfil justamente de inovação, né? Então você tem realmente que se adequar a essa questão, né? Isso é muito bom realmente a gente destacar, né? Perfis complementares, eu acho que é extremamente interessante. Quando você imagina que você tem uma equipe e um líder que tem todas as mesmas características, né? Deve ser algo muito chato, meu irmão. Aquela coisa, né? Eu, na minha terapia, meu terapeuta me perguntou: Bruno, você se relacionaria com a pessoa igual você? Eu falei, logicamente que não. Então, eu acredito, inclusive, que esse perfil complementar, né? Às vezes tem um perfil um pouco mais comunicativo, outro tem um perfil mais planejador, outro tem um perfil mais executivo, outro tem um perfil mais analítico, a gente consegue convergir e trazer realmente esse perfil de que uma comunidade consegue entregar melhor da tua individual. Sim. E assim, aí eu já vou realmente, como você falou, Bruno, documentar esse feedback para vocês dois. Hoje vocês dois no Grupo Conte têm um perfil que para mim se destaca muito, que é em questão de empreender dentro da própria empresa. Isso é muito bom a gente destacar e realmente documentar esse feedback. Ao vivo, né? Ao vivo não, gravado, no podcast, mas esse é um dos valores bem interessantes realmente, que quando a gente fala de uma cultura, construindo uma cultura de alto desempenho, também é bom a gente destacar esse valor, né? De você empreender dentro de uma empresa. E, gente, só aspas, o empreender, você não abriu um CNPJ no seu perfil. É você ter realmente o perfil de empreendedor. Quais são as características de um empreendedor? Não é? É realmente tomar para si algo que muitas vezes não é seu, né? Então, assim, esse perfil de você, como tem dentro dos valores do Grupo Conte, senso de dono, protagonismo, sabe? Todos os processos que tem dentro da Grupo Conte, como os valores, a gente trazer para si. Às vezes a gente não tem esse valor tão pertencente a gente, né? Mas a gente tem outros que tem uma latência maior, uma exposição maior desse processo. E é extremamente interessante. Então, assim, eu acho que empreender vai desde o momento que você está vendo que não tem ninguém no escritório e a luz está acesa. Eu acho que isso reflete muito mais sobre o seu comportamento do que, às vezes, até vender um serviço, né? Então, esses processos não é só sobre abrir o CNPJ, empreender é só sobre o CNPJ, mas, assim, eu acho que é o cultural empreender. O que eu falei lá atrás sobre eventos da nossa vida que trazem o nosso comportamento? Certamente, algo fez com que o Levi teve esse comportamento e eu tive os meus eventos que me fez ter esse comportamento. Chamado desde os 13 anos, eu sempre tive que empreender. A vida nunca me trouxe uma conformidade, um conforto, né? Eu vim estudar contabilidade porque eu senti essa falta de ter uma pessoa que me desse essa cama de conforto que eu costumo falar, que o contador é cama de conforto, sabe? Para poder falar assim, amigo, vou te pôr suas energias para o Core Business, vai lá ver o que realmente faz gerar valor para o seu cliente, né? Se você tem um barzinho, você gera uma atmosfera, o cara tá ali para poder, às vezes, a experiência do cliente, tudo isso. O aniversário da esposa dele, o aniversário de um casamento, o aniversário do seu filho. E como é que você consegue deixar isso marcante dentro desse processo? Acho que a pessoa tem que estar voltada para isso. Questões tributárias, de folha, de contabilidade, tem que estar... É o nosso game, sim, sabe? Então, assim, foi isso que me fez ter esse comportamento. Então, foi vários eventos, desde o empreendimento, de quantas vezes eu tive que empreender e não deu certo, que me fez, às vezes, não desistir, sabe? Dar continuidade a esse processo e acreditar. Às vezes, quando a gente tem uma demanda de João Kleber traz uma missão pra gente, eu sempre falo, velho, vai dar certo. Uma missão, desafio, nunca é problema, né? Mudança de mindset, vamos dizer assim. Não, mas assim, muitas vezes a gente tem... Eu me lembro que tem umas 3 semanas, eu estava em casa num sábado e estava cheio de coisa pra fazer. Comida da semana para poder fazer, meus hábitos que eu tenho, né, de passar as minhas roupas, que eu sou bem cri-cri pra isso. E eu tava sentado no sofá e olhando assim. Teve uma hora, me deu um estalo que eu falei assim, vai não é melhor fazer 80%, 90%, do que não fazer nada. Sabe? Então, esse processo de às vezes você tomar esse protagonismo, se você tomar atitude de fazer certo tipo de coisa, e não saber que às vezes você não pode dar seu 100%, você vai dar seu 80%, mas tá tudo bem, sim. Quando você traz uma missão, um novo desafio pra gente, independente do setor, João, não conseguimos 100% para dentro de 90%. Como a gente melhora, recalcula a rota para a próxima missão que você traz pra gente. É isso que eu acho que é extremamente importante. E é uma coisa que a gente está aprendendo no PDL também. É entender que nem sempre a gente vai conseguir dar esse 100%, né? Porque a gente se cobra muito
E a gente também pode se frustrar muito, né? Tem aquela frase, né? Você se recompensa o tanto que você se cobra, justamente para levar a gente a essa reflexão de, poxa, eu tô me cobrando aqui, mas eu tô entendendo os meus pontos de meus checkpoints, né? Meus pontos de parar e olhar o que eu já trilhei, olhar o que eu já desenvolvi. É interessante você resgatar essa questão, né, da motivação do porquê fazer contabilidade, que a minha motivação tem muito a ver com isso. Eu, na minha adolescência, eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia exatamente no que. E aí eu decidi começar pelo final. Eu decidi entender a linguagem dos negócios, entender como é que funcionavam os negócios, para quando eu soubesse exatamente no que eu quero empreender, eu já tenho essa segurança que você falou, né? É bem interessante isso, porque essa experiência de vida, né, vai levando a gente até aqui. Eu, por exemplo, a minha escola de empreendedorismo, de liderança, foi o Movimento Empresa Júnior, né? É um lugar que eu acabei tendo o ambiente que, vamos dizer assim, né, eu não fui jogado, mas suponhamos que eu tivesse sido jogado ali. A gente chama a gente, Levi, pra a natureza, na verdade, chama a gente. Se você for falar desse ponto, se você for falar desse ponto, desse movimento, a gente vai abrir um parênteses grande aqui no... Tem que ser um podcast só pra isso, né? Porque, pra quem não sabe, eu também participei junto com o Levi no Movimento Empresa Júnior, e pra gente... Não é por isso que a gente veio pra mesma camisa. Não, é pra isso, Mas pra gente foi uma grande escola, realmente, sobre essa questão de você empreender, né? De você ser dono, como a gente estava falando, questão de valores de empresa, mas realmente da gente vivenciar essa questão empresarial ainda na faculdade, né? Isso é um ponto realmente de virada de chave. Eu costumo falar que foi a virada de chave para mim na faculdade foi o Movimento Empresa Júnior. Então, virada de chave também de ver o mercado contábil com outros olhos, né? De a gente não ver apenas como a rotina de entrega de obrigações, mas sim a gente poder fazer uma diferença para o nosso... gerar valor para o nosso cliente. E é algo que, se a gente for, né, falar mais, eu acho que a gente vai se perder um pouco no nosso tema hoje, que é cultura organizacional, construindo uma cultura de alto desempenho. E aí eu queria realmente passar a bola para vocês, também queria depois comentar um pouco de como a gente busca esse alto desempenho, né? Como é que você se planeja, como é que você realmente organiza seu dia para buscar esse alto desempenho, né? Queria realmente ouvir um pouco da experiência de vocês sobre essa rotina, né? É uma rotina que às vezes assim é muito árdua, vamos dizer, né? A palavra às vezes é bem essa, porque às vezes a gente planeja uma semana aí desses Notion, né, Levi? Quantas vezes eu falei, Levi, eu preciso aprender esse negócio desse Notion, como é que faz para poder ter todo esse planejamento semanal. Mas às vezes a nossa rotina acaba nos consumindo, certo? E como é que a gente consegue fazer essa interseção de uma absorção de novos problemas do que se planejamento para se prender? Acho que a nossa maior missão, às vezes como líder, como um ser humano qualquer, né, independente de cargo que você esteja dentro da sua companhia, você tem que saber que eventos externos podem chegar a qualquer momento, né? É um processo de uma certidão que não sai dentro do setor legal, às vezes é um demonstrativo que tem alguma inconsistência, às vezes é um tributo que não foi encaminhado, sabe? Então temos diversas situações que podem ocorrer diariamente, certo? E você lidar com isso realmente é algo que é muito complexo. E quando você parte para o papel de liderança, aí você começa a ter pessoas que te olham como farol, e você tem que dominar a rotina deles, a sua rotina e tudo que vem de externo. Vou aproveitar sua fala para até dar uma dica para o pessoal que está assistindo o podcast de um livro que é Pipeline da Liderança. Esse livro para mim é realmente fundamental, porque a gente começa a entender os níveis de liderança. O primeiro nível de liderança é quando você se autogerencia. Então você tem suas demandas e você faz o gerenciamento dessas demandas. O segundo nível, que é um processo que acredito que a maioria realmente começa a se perder, quando você, além de se autogerenciar, você tem que gerenciar uma outra pessoa. E aí já começa realmente uma complicação, né? Mas vocês estão passando por um processo desse, né? De estar se gerenciando e gerenciando um time, uma célula dentro do Grupo Conte. E aí eu queria ouvir um pouco desses desafios, porque assim, é um desafio gerenciar outras pessoas. Quando a gente fala de alto desempenho,
buscando esse alto desempenho e gerenciando outras pessoas, realmente o game fica mais complicado, né? E quando eles estão, às vezes, né, essa questão de que tem um perfil um pouco mais empreendedor, ele começa a ter uma visão global da empresa, né? Quando o cliente chega, aí vem, vamos supor, vamos abrir a empresa, eu quero fazer tal serviço. Aí você começa a imaginar qual é o KINAI que atende essa atividade dele, quais são os impactos tributários que vai ter para ele, quais são os impactos da folha que vai ter, quais são as obrigações acessórias, regime tributário, aí você vai para um monte de coisas, né, de assuntos que realmente interferem diretamente nesse processo, sabe? E é bem interessante, né? Você já está falando outros níveis de liderança que são lideranças entre setores, depois liderança de empresas, né? Grupo de empresas. E realmente fica a dica de todo empresário, todo gestor, ler esse livro, Pipeline da Liderança. É muito, muito interessante. Mas, por favor, né? Como tá sendo esse desafio de liderar outras pessoas? Passar essa bola aí para Levi, para comentar sobre essa questão, né? É muito sobre o que o Bruno falou em relação a gente ter um certo nível de controle e um certo nível de flexibilidade. Porque essa visão, né, ampla, essa visão geral e específica, né, às vezes geral, às vezes específica, ela demanda uma condição de você parar e analisar. Claro que você não vai parar 1 hora do seu dia e para ficar analisando as coisas. Mas o seu dia também depende desses momentos de você mudar um pouco o foco e olhar um pouco mais de fora para entender o impacto da situação, né? É justamente esse ponto, né? Que você vai ali até do seu microgerenciamento, na verdade você vai do seu microgerenciamento até o gerenciamento de entender o impacto de uma mudança, por exemplo, no quadro societário do cliente. Sim. Você saber os aspectos tributários, se aquele cliente tem outras empresas que estão no Simples Nacional, por exemplo, a distribuição de lucro daquele cliente. Mas falando mais especificamente do time, liderança é muito sobre você delegar, né? Quando parte para essa esfera, né, de liderar outras pessoas, é muito sobre você delegar e você acompanhar, você treinar. Porque aí, primeiro, né, o líder, quando ele passa para essa esfera, ele precisa desapegar de que ele que faz tudo bem, só ele faz as coisas certo, e ele tem que entender que ele não tem tempo suficiente, né, a gente costuma dizer que ele não tem braço suficiente para fazer tudo. Então ele precisa passar por esse processo de desapego mesmo e passar a delegar aquelas funções, confiando que aquela pessoa vai executar da melhor forma dela lá. Sim. E aí é que entra a questão de entender diversos perfis, né, de pessoas, diversos perfis de profissionais, entender se aquela pessoa ela tá no lugar certo ali, né? Sobre isso, acho que independente da esfera, eu gosto muito de usar ferramentas. Esse Bruno já até mencionou, né? Eu acho bem interessante o Notion. Eu costumo dizer que se eu perder o Notion, eu perco mais da metade do meu cérebro. Não, mas espera aí. Levi, você já é um outro nível de Notion, porque você planejou, você fez um orçamento do seu casamento no Notion. Já é um nível assim muito avançado, né? Foi um nível que até cerimonialistas ficaram assustados. Mas eu gosto muito de usar porque também tem essa questão, né, de você usar a tecnologia, usar as ferramentas a seu favor. Mas você precisa pelo menos usar alguma coisa. Se você não tem muito traquejo, se você prefere o bom e velho papel e caneta, tenha seu papel e caneta, tenha sua agenda. É importante que você tenha seu gerenciamento. Não importa muito a ferramenta, mas sim a metodologia que você usa, né? Exatamente. E se você usa? Sim. Eu posso chegar para você e dizer, João, eu tenho o aplicativo perfeito. Vamos supor que apareça para você um aplicativo perfeito que eu usei e mudou minha vida da água pro vinho, eu consigo... Só que aí você não usa. Não, você são hábitos também, tudo. Você não se deu bem e a deflação também, né? Para muitos, sua planilha consegue resolver todos os problemas, e para outros, você precisa de um sistema que lhe entregue mais, gere mais valor para você, enfim. Isso Bruno aí deve vivenciar muito a questão das empresas, né? Um exemplo claro sobre essa questão de ferramenta e tecnologia é a questão de organização financeira. Então, às vezes a empresa usa o bom e velho Excel, mas também às vezes a outra empresa usa uma metodologia, um sistema super complexo que às vezes não entrega o que a planilha básica poderia entregar, por causa da metodologia, por causa da organização.
Mas, voltando a essa questão de ferramenta, realmente a gente tem várias ferramentas no mercado, né? Tem o Notion, tem o Evernote, tem o Trello, tem um bom e velho papel. Isso é realmente... Planilha de papel também. Planilha, Tem um quadro, acho que o quadro... Uma das melhores aquisições de qualquer empresa é botar um quadro na sala de reunião. Acho que é fundamental até para clarear as ideias. Mas eu também uso o Notion, não nesse nível, né, que o Levi usa, mas a gente falar um pouco sobre essa questão de rotina, de planejamento, né? Hoje vocês, como é que é essa questão de alto desempenho para vocês? Planejam uma semana? Contar um pouco aí sobre essa rotina de vocês, né? Eu costumo trabalhar muito, eu uso a matriz de Eisenhower, né? Em relação às minhas demandas. Eu, no meu dia a dia ali, né? No meu operacional, eu recebo muitas demandas que são espontâneas e eu tenho outras demandas também que eu preciso gerenciar. Então eu já sei o prazo, já sei o nível daquela demanda ali. Então, quando eu recebo uma demanda, eu costumo classificar, né? Se ela é urgente e importante, se ela é urgente não importante, se ela é não urgente e importante, ou se ela não é nem urgente nem importante. Para quem não sabe, a matriz de Eisenhower, ela trata muito sobre isso, né? Ela tem, se chama matriz, né? Porque ela tem esses os quatro quadrantes, justamente com essas classificações. E aí, a ideia é que quando você receba uma demanda, e, por exemplo, você recebe uma demanda que é urgente e importante, você sabe que você tem que parar tudo para fazer aquela demanda. Sim. Mas quando você recebe uma demanda que não é urgente, mas é importante, você sabe que todo dia você precisa dedicar ali uns 5 minutos àquela demanda. Porque senão ela vira urgente e importante, né? Exatamente. Mas quando você tem uma demanda que não é nem urgente nem importante, você pode delegar outra pessoa. Então, isso tem me ajudado bastante, além dos prazos. Então, a mesclagem, né, dessas duas metodologias tem me ajudado bastante a entender as demandas que eu preciso chegar de manhã e fazer logo, até porque eu preciso ter certa flexibilidade no meu dia, porque às vezes tem 10 clientes pedindo coisas diferentes e coisas que demandam um tempo. Sim. Então eu preciso me organizar dentro dessa matriz aí para entender como é que eu vou atender essas demandas. Acho que só acrescentaria um ponto também que eu uso, que é muito importante, que é a questão de o grau de impacto e de impacto, né? O grau de impacto que essa demanda vai ter, certo? Se prende outra pessoa, né? Se impacta o trabalho de outra pessoa, porque às vezes você tá ali com a demanda presa em você e tá atrapalhando o trabalho de uma outra pessoa, né? Isso também é estabelecer esses graus de impacto da sua demanda, né? Também, perfeito, a matriz do Gucci também a gente consegue mencionar, né, esse impacto, né, colocar os níveis de impacto, né? Massa. E aí, vocês têm um costume, isso aí já perguntando mais para uma questão de curiosidade, né, de planejar a semana, como é que vocês usam hoje, porque existe vamos colocar assim, né, esses perfis, e aí também queria ouvir, se você já estiver na devolutiva do DISC, né, do nosso setor de RH. O Bruno, eu tenho certeza que já, né? Mas aí contando um pouco sobre mim, né? Eu sou um perfil muito planejador analista. Então todo domingo eu planejo minha semana. Quarta-feira eu reviso a semana para realmente conseguir estabelecer as prioridades, porque durante a semana muitas coisas podem mudar e ocorre realmente mudança, né? Então o Google Agenda, por exemplo, se eu perder o Google Agenda, me liga, porque eu já não sei mais onde é que eu tô, com a demanda que tem, mas é também uma ferramenta, né, de essa questão de buscar o alto desempenho, né, buscar uma melhor entrega. Mas queria saber um pouco mais sobre vocês nessa questão de planejamento, né, da semana, planejar para o time também, que é um ponto muito importante, né? E aí queria realmente ouvir de vocês. Maravilha. A gente tem, né, diversas rotinas que a gente precisa cumprir, né? Então, muitas das vezes a gente olhar para o grupo, identificar quem tem uma capacidade de performar, né, melhor em certas atividades, talvez seja o maior desafio quanto líder, né? Fala assim, faria aquilo ali, eu vou fazer uma pipoca, o melhor pipoqueiro que tem em Salvador. Eu fazer tipo rápido,
Não deixa queimar. Isso. Então, esses processos que eu acho que são extremamente importantes nessa desempenho de liderança. E você olhar e planejar e você ver, o que eu acho que é mais importante, até do que determinar uma atividade para uma certa pessoa, você saber recalcular uma rota. Porque muitas das vezes a gente delega uma atividade que deve ter alguns entraves nesse processo. Quando a gente tem um entrave, a gente recalcular a rota. Ou trazer para o suporte de outra pessoa com mais experiências, ou a gente realmente dividir as atividades. Bom, quando a gente tem esse processo comunitário de desenvolvimento do trabalho, eu acredito que a gente acaba performando melhor, entregando melhor e mais rápido, sim, sabe? Então esses processos a gente conseguir olhar, vamos determinar o campo de atividades aqui, vamos supor, escrituração, entrega de imposto, quais são as pessoas que a gente consegue fazer, quais são os prazos que a gente consegue, qual cliente que tem uma flexibilidade melhor para poder entregar e tem uma demanda de urgência maior para o processo de licitação, para o processo até gerencial, para o processo tributário, né? A empresa precisa de um flyout, isso é realmente embora o período de suposto. Então, eu acho que isso é extremamente importante, a gente olhar para a semana, olhar para as pessoas, trazer metas reais, na verdade, né? Também é algo que é muito importante, a gente pode trazer outros flyout, fazem das 2 horas e 10 minutos, algo que demoraria uma semana para ser feito. Né? A gente não pode também chegar ao ponto de conseguir estressar o nosso time a tal ponto de trazer metas reais. E isso, na verdade, que eu creio que é o nosso maior desafio. Sim, sim. Isso aí, até compartilhando, né, um ponto que eu comecei a estabelecer na minha agenda, por exemplo, para buscar esse alto desempenho, separei minha agenda em blocos. Então, para mim tá fazendo uma diferença muito grande, porque às vezes durante o dia eu tinha uma reunião 9 horas, tinha uma reunião 11h30 mais ou menos, perto do almoço, aí tinha uma reunião 2 horas, outra 4, e quebrava o dia, porque você sai de uma reunião, tem um tempo curto para entrar numa outra reunião, então você acabava realmente tendo um dia muito quebrado. O que eu estou fazendo hoje, minha manhã, é justamente um alinhamento interno com o time. Então, é um momento de dar o feedback, é um momento de planejar a semana do colaborador, para realmente, quando a cabeça está mais livre, né? No momento da manhã a cabeça está mais livre, então eu tenho esse momento de alinhamento interno. Tem um almoço, após o almoço, mais ou menos entre 1 a 1h30, quando eu volto no almoço, até umas 4 horas, é aquele momento de atividade interna, atividade operacional, que eu estou ali focado, e aí usando outras metodologias, daquele foco de 25 minutos, você descansa mais 5, né, um pomodoro, e às 16 às 17 horas, reunião externa. Não reunião externa fora do escritório, mas reunião com o cliente, reunião com o parceiro, para realmente dividir esses blocos durante o meu dia. Então isso cria um desempenho para mim muito significativo, porque às vezes eu tinha pequenas atividades, pequenos checklists para serem feitos, mas eu estava com o dia todo quebrado, de reuniões, de alinhamento com o time, tinha que sair para fazer uma reunião com outro cliente, e realmente chegava no final do dia e dava aquela sensação, poxa, eu não fiz nada, não dei um checklist, não fiz uma checagem ali na minha programação da semana. E aí foi realmente uma metodologia que eu achei, que eu encontrei, que está fazendo muito sentido, e está realmente desempenhando um grande papel, uma grande diferença, né? Porque você também quebra o fluxo de produtividade, né? Quando você tem várias coisas diferentes em momentos diferentes, você acaba quebrando aquele fluxo. Então, a gente tem esses picos e vales, né, de produtividade. Sim. Então, às vezes, no momento que você está mais produtivo, você tem que parar e focar em outra coisa totalmente diferente. Aí você volta para isso. Tem algumas questões importantes que surgiram aqui. Uma delas sobre a questão do DISC, né? É muito importante para o líder, para o empreendedor, enfim, se conhecer. Quando eu falei, né, sobre a escola de liderança, que foi a empresa Júnior, para mim foi muito importante também para eu me conhecer, para entender o que eu gostava, como eu funcionava, como é que eu trabalhava melhor. E aí, partindo disso, tem essa questão de você conhecer seu time também, né, que você mencionou. E aí, conforme você vai conhecendo seu time, você pode fazer esses ajustes. E o que você falou tem muito a ver com a metodologia ágil também, que é muito utilizada hoje em equipes de tecnologia, né? Surgiu muito
pensando na engenharia de projeto, na engenharia, né? Sim. Aplicado na Engenharia de projetos, tudo. Isso. a hora que eu estava procurando. Se foi muito usado no gerenciamento de projetos e hoje já migra mais para o setor de tecnologia que enxerga as demandas como um produto, né? Enxerga esse trabalho final como um produto. Independente se for uma empresa de serviço, industrialização, tudo é um produto final que você entrega para o seu cliente. Né? Exato. E aí eu vejo que na contabilidade, dependendo do setor, a gente também consegue aplicar metodologias ágeis. E é muito sobre isso, né? Muito sobre você quebrar uma demanda muito grande em demandas menores e fazendo esses checkpoints de entender, poxa, o que a gente desenvolveu até aqui, o que a gente pode seguir, o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa realocar. Então, justamente essa questão de recalcular a rota que você falou. Isso é bem interessante porque, no fim das contas, né, acaba deixando o resultado, a entrega mais ágil e melhor, que foi o caso que você trouxe do... Tudo tá interligado, gente. Perfeito. Quando a gente busca realmente uma cultura de alto desempenho, a gente não pode falar, como a gente já mencionou várias vezes, sobre a pessoa, né, um interno. Eu acho que antes da gente pensar até em metodologias, pensar em ferramentas, eu acho que o corpo também precisa estar em alto desempenho, né? Então a gente já engloba outra parte, como a gente falou, tá tudo interligado. Então, quando a gente fala alto desempenho, a gente pensa só realmente nas entregas, só na produtividade. Mas tem toda essa questão de saúde, a questão de você se alimentar bem, de você dormir bem, de você se exercitar, né? Então, são pontos que eu acho que a gente não poderia deixar de mencionar. Para você ter um alto desempenho no seu trabalho, você também tem que ter um desempenho na sua vida pessoal, né? Como diz Johnny Martins, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, acho que é uma reflexão que a gente deixa realmente é justamente sobre ter esse CPF forte, né? Hoje a gente vive numa situação que romantiza muito a exaustão, né? A pessoa chega e fala, não, que eu trabalho das 8 às 18, das 19 às 22 eu vou para a faculdade, quando chega das 22 às 0 hora eu vou estudar, das 0 às 4 eu durmo, das 5 às 6 eu tô na academia, e assim, gente, uma hora isso vai falhar. E aí uma coisa que foi muito importante para mim foi entender que descanso também é produtividade. Perfeito. Você deu um momento de descanso também Não é necessário demais. para o líder principalmente, porque o líder que está ali afogado só em produtividade, só em operacional, ele não vai ter essa visão ampla, ele não vai conseguir ser criativo, porque a criatividade também depende do ócio. Ele não vai conseguir, né, ser um CPF forte para manter o CNPJ forte. Perfeito. Então, foi muito importante isso. E outra coisa, o disruptivo vem da agenda vazia. A gente tem estado atrelado a diversas atividades, diversas funções, e a gente acaba não entendendo que às vezes você tem uma agenda vazia que realmente observa o seu cérebro, traz você pensar de uma outra maneira, ver pontos que às vezes na rotina de trabalho você não consegue enxergar, que você está tão aficionado em resolver, né, algumas demandas, são situações. Então, trazer essa perspectiva, né? Eu acredito também que o trabalho duriado é o que nos traz mais resultados, né? Nada bem fácil nessa vida. Eu sou uma prova viva disso. Mas eu também acredito que essa parte do descanso é extremamente importante. Eu, particularmente, assim, às vezes você ter picos de descanso, não é melhor ter 30 dias de descanso. Então você consegue, às vezes, ter um final de semana com a sua família. Às vezes você renova tanto sua energia de ser uma bateria carregada que parece que você tira 30 dias, né? E tem pessoas que tira 30 dias de férias E volta mais cansado, mais né? cansado. Só que a qualidade também, né, desse o que você faz nesse momento. Fugindo até um pouco desses assuntos de questão de cultura organizacional, mas eu estava vendo um vídeo de quando a gente volta pelo show, render ali. Sim. E isso é importante, né? Às vezes você tem uma brincadeira, às vezes com o auxiliado, né? Às vezes a gente tem aquela métrica do perguntei até um amigo nosso, né? Você já lavou seu carro com seu irmão?
Ele me falou, pra quê, Bruno? Eu posso botar o Lava Jato? Eu falei, não é só que você calma limpo, mas é essa experiência de você lavar o que você trabalhou muito pra poder construir, ter guardado pra você, sabe? Isso aí você criando memórias. Sabe? Quantas memórias afetivas você teve com o seu pai de ir pro Barradão? E vamos ser sinceros, né? Muitas porque isso são memórias positivas, né? Agora o clubismo vai entrar aí. Agora, peraí, 2 altos aí. E são memórias afetivas muito boas, né? Porque o Vitória tem esse costume de estar ganhando no Barradão, né? Esses processos, desculpa aí, esses processos são extremamente importantes de ter no início, que tipo, quando eu vou pra Itacaré mesmo, eu volto com a energia totalmente renovada. Itacaré tem um... Eu vou por aquele paraíso especial, né? E ele ainda usa aquela desculpa, pô, Itacaré não pega sinal, não tem celular. E aí, desconectado. Então, assim, esses processos são extremamente importantes dentro dessa rotina que a gente tem, às vezes, de trabalho, cansativo, incessante, que a gente às vezes não tem tempo, às vezes até pra poder cuidar da gente, mas a gente precisa encaixar uma agenda de autocuidado, de família. E assim, é muito importante você estar presente no que você está fazendo. Então, não é só você estar com seu sobrinho, você estar com seu irmão mais novo, seu afilhado, seu filho, e você está no celular resolvendo o problema e tá aqui brincando. É você estar presente no momento, né? Você está criando essas memórias, mas você está criando essas... recarregar as energias e você está presente. Não só nessas memórias, mas como no trabalho mesmo, né? Em tudo que você está fazendo, estar presente. Exato, é aquele conceito de mindfulness, né? Sim, sim. E tem uma coisa interessante nisso aí. Primeiro que existem vários tipos de descanso, né? Não tem só o descanso físico, nem só o descanso mental, nem só o descanso emocional, enfim. E cada atividade diferente vai te fazer descansar de uma forma diferente. Eu vi até um psicólogo falando sobre isso. Então, esse tipo de atividade vai te dar um tipo de descanso que você também necessita. Assim como o sono vai te dar um tipo de descanso, assim como, enfim, ler um livro vai te dar outro. E aí, a gente vive existiu, na verdade, né, há cerca de 100 anos, eu não vou lembrar os números exatos, mas eu vou chutar aqui, tá? Digamos que um analista, né, ele previu que 100 anos depois, ou seja, hoje, sim. O ser humano, ele faria a demanda de uma semana em um dia, em apenas um dia. E aí, isso eu vi até numa matéria da BBC. E aí a gente pensa, poxa, mas eu não consigo fazer meu trabalho em um dia. Será que é porque a previsão dele estava errada? Não tanto. Os especialistas hoje dizem que a previsão dele estava, de certa forma, correta, mas que a demanda aumentou absurdamente, que hoje a gente tem que fazer o trabalho de uma semana, na verdade de 5 semanas em uma semana. E aí eu acho que é o momento que a gente precisa ter esse sentimento, assim, ó, aqui eu vou usar bastante tecnologia, que é justamente a minha dica. Poxa, nesse momento em que eu tenho que ser muito produtivo, do ponto de vista profissional, claro, né, eu vou usar todas as ferramentas que eu tiver à disposição. Eu vou usar um chat GPT, por exemplo, né, essa semana até surgiu uma demanda que a gente até brincou, né, eu conversando com o Ilana, né, que tá ali comigo no Centro Legal, eu falei, ó, o estagiário do Legal que vai fazer essa demanda. E aí a gente botou o chat GPT para fazer uma demanda que a gente levaria, sei lá, mais de 15, 20 minutos. Foi uma coisa que foi resolvida em questão de segundos. Então, ali é o momento da gente usar a tecnologia e existe um momento também da gente não usar a tecnologia. E aí eu tenho buscado muito isso, né? Esse foco, essa atenção plena nas coisas, a ponto de determinar comigo mesmo que dia de domingo não vou olhar o WhatsApp. E aí... comigo acontece quase todo dia. Quase todo dia. Eu sei bem. Vai desculpando o pessoal que tá assistindo, mas realmente o WhatsApp pra mim é outros pensamentos. Deixa, enfim. Sim, mas é um exemplo do que a gente precisa tentar equilibrar, né? Claro, ninguém tem a vida totalmente equilibrada, mas a gente precisa ser... Não, perfeito. E assim, esse pensamento, né, que você trouxe de 100 anos, a gente acontece muito, até a gente atrela para o mercado. Então, desvirtuando um pouquinho aqui do assunto, quando a gente fala, por exemplo, questão de inovação de mercado. Uma inovação, há um tempo atrás, durava 5 anos. Hoje já tem alguns pensamentos, alguns estudos que mostram que a inovação é no máximo 3 anos. Então, você tem que estar realmente buscando essa inovação a todo momento, porque cada vez mais dura menos tempo, né? Se você não usa essas ferramentas, você já está em desvantagem competitiva absurda.
não é mais o futuro, é o presente, né? Sim, sim. E assim, quando a gente pensa em alto desempenho, uma cultura de alto desempenho, a gente não pode deixar de atrelar o feedback, né? O feedback para outro colaborador, independente se você for liderança desse colaborador ou não, mas é uma das ferramentas mais interessantes para esse alto desempenho, essa alta produtividade. Você dá um feedback para um colaborador e você também recebeu o feedback, né? Eu acho que quando a gente faz um podcast sobre cultura de alto desempenho, a gente não pode deixar de mencionar o feedback. E aí existem várias metodologias, várias lógicas realmente de você dar um feedback, mas é uma ferramenta muito útil e realmente o desempenho, o impacto que gera isso para outro colaborador é muito grande, né? Então, se vocês já passaram por essa situação, né? Obviamente de receber feedback sim, mas também de estar passando por outro feedback. E deixar claro que não necessariamente para o seu time, ou para uma liderança, ou para um liderando seu, né? Eu acho que o mais importante do que até dar o feedback é saber recepcionar o feedback. Porque nesses processos a gente precisa ter uma visão bem analítica. Eu trago sobre o meu primeiro perspectiva. Se o Levi, o João, o Stefano, nosso amigo Wesley traz algo sobre o Bruno, não é que eu vou trazer isso como um parâmetro, sabe? Mas eu vou trazer isso como análise realmente, sabe? O que realmente que ele falou que faz sentido, que realmente tem razão, sabe? Tem dois pontos, ele pode estar vendo de olhar de fora e ver isso de uma melhor maneira. Obviamente ele não sabe nem o que ele está falando, tudo isso faz parte desse processo, sabe? E saber recepcionar, não sempre ver do lado negativo da situação, mas às vezes a gente desenvolver, quando a gente está nesse processo de desenvolvimento de uma carreira, a gente precisa muito ouvir as pessoas, porque realmente às vezes machuca a gente, mas esse machucar que nos cria, que nos faz, na verdade, melhor dizendo, o analista, o irmão, o CEO, se for sócio, enfim, o cargo que você pleiteia está. Então, esse momento eu acho que muito mais, às vezes, até que dá o feedback, é saber recepcionar o feedback, sabe? Ouvir, filtrar, fazer esse mergulho interno, a gente mergulhar dentro da gente, saber realmente quais são os pontos que a gente realmente precisa trabalhar aqui para discutir muito conhecimento. Que não, não é só sobre você falar algo, isso você saber ouvir. O quê? Uma verdade. Você fala assim, João, você é uma pessoa feia, né? Você vai estar mentindo. Você fala uma verdade. Uma verdade, se você trouxe essa perspectiva que você realmente é uma pessoa feia, o que eu falar pra você não vai interferir nada na sua vida. Sabe? Perfeito. E é que a gente fala muito, né? Feedback é para ser ouvido, para você interpretar e não ser questionado. Eu acho que é bem ruim realmente quando você questiona o feedback até na mesma hora, né? Então, e aquele pensamento, quando eu estou te dando um feedback é porque eu estou me importando com você. Então, se preocupe quando eu não me preocupar mais contigo, né? Então, realmente, é a comunicação clara. Também acho que é outro ponto, né? Perfeito. O feedback que sempre vão acontecer, só o amigo lá no mundo abrir. Tem coisas que a gente sempre precisa ignorar. Não de ouvir comunicação, que a gente sempre vai ter que trabalhar. A gente melhorar a questão de comunicação, outros setores, outras pessoas. Você falar o que você quer dizer e a pessoa entender o que você falou. São coisas que são extremamente importantes nesse processo. Então, você tem coisas que você realmente repetitivo, como é que você melhora isso? Essa questão de performar de uma maneira melhor, se ouvir, tratar essas informações. Eu acho que é mais até importante do que você dá, que é o feedback. Então, como você vai ouvir um feedback? Isso tem muito a ver com o que eu ia falar, né? Eu concordo muito com você sobre a questão de receber feedback, mas sobre dar feedback, eu penso muito na assertividade. Que você ser assertivo é você dar um feedback com sinceridade sem sincericídio, né? É você falar realmente o que a pessoa precisa ouvir, você falar sobre seus limites, sobre sua percepção, sem precisar ofender a pessoa, né? Sem precisar machucar a pessoa. E aí a pessoa vai receber esse feedback muito melhor, né? De uma forma muito melhor. Não, perfeito. E o famoso feedback construtivo, né? Realmente são pontos que a gente não pode deixar de mencionar. É aquela coisa, porque tipo assim, muitas vezes quando você tem o seu órgão de atividade, seu ponto de reclama de você não sabe os seus doentes.
Eu sempre costumo falar que ele chegou aquele que reclama. Ele criou expectativa, ele deu um bom serviço, hoje deu um bom problema. Já estava só começando. Eu me lembro que quando, para quem não sabe, eu fui ambulante durante 15 anos na minha vida. E nesse processo, todos os clientes que eu tinha, que eu e minha mãe vendendo de maneira informal, eu olhava para ela, minha mãe, não é possível que aquele cara tá no lanche aqui de novo, sabe? Mas o quão importante foi essa pessoa me dar feedbacks. Né? Que depois, tipo assim, pessoas que se formavam na faculdade, eu sempre falo, eu sempre falei isso para vocês, porque eu acredito muito no potencial de vocês, cara. Então, realmente, o que você falou, questão dessa importância, e de você saber ouvir e tratar. E até, às vezes, traz uma réplica, uma tréplica, que é de um diálogo, né, que a gente consegue resolver isso nas nossas demandas. Perfeito. E cliente bom não é só aquele cliente que reclama porque se importa, né? Aquele cliente que volta e volta acompanhado também. Eu acho que são pontos realmente pra gente destacar aqui nesse podcast. Mas queria ouvir um pouco de vocês, né? A gente compartilhar um pouco de ideias sobre quais são os principais desafios, não só para uma empresa, mas para uma equipe, para você, não vou falar criar, mas para você compartilhar uma cultura de alto desempenho, né? Como você compartilhar uma cultura de alto desempenho no seu time, na sua equipe. Acho que é um desafio alto, né? Assim, talvez assistir vários podcasts. Inclusive esse, né? Seguir a Conte em todas as redes sociais. Tem alguns princípios que você precisa entender. Tem algumas frases de impacto que eu gosto muito, né? Uma delas é que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso aí é perfeito. Acho que isso aí, essa frase não podcast inteira. Sim. De interpretações. Perfeito. Porque não adianta a gente criar planejamentos, OKRs, várias estratégias. Soft skills, né? Mas você pegou a referência aí, né? Boa. Mas se a nossa operação, se nosso dia a dia é totalmente contrário. Então, os valores não são os valores que estão apenas escritos no papel, né? Apenas nas paredes das empresas, mas que a gente vive todos os dias. Aquela frase totalmente clichê que cultura quando a cultura, a gente conhece a cultura quando o dono sai da empresa e os colaboradores se comportam. Então, perfeito, Levi. Desculpa interromper, mas acho que essa frase é muito verdade no mundo empresarial e a gente precisa destacar demais, né? Não, de fato, é uma coisa que não vem de cima para baixo, né? Não é o que vem de cima para baixo, claro, pensando numa lógica organizacional de pirâmide, né? Sim. O que vem de cima para baixo é exemplo. Mas a cultura, ela vem de fato dos colaboradores que estão ali, que são maioria, e do que eles repetem, o comportamento que eles repetem no dia a dia. Isso falando de cultura organizacional, né? E aí tem justamente essa questão do exemplo da liderança, né? Como a liderança se comporta, como a liderança é guardiã dessa cultura, ou da cultura que essa liderança quer implementar, quer manter ali dentro da organização. E aí isso me lembra muito uma referência que eu tenho de liderança, enfim, apesar de não concordar com todos os meios, né, dessa pessoa, que é Steve Jobs. Eu vi uma frase que foi atribuída a ele, não tenho certeza se não sei se foi dramático, mas achei bem interessante que ele fala assim que alguém falou com ele, né? Alguém questionou a metodologia dele, como é que ele era líder, se ele não sabia digitar uma linha de código, como é que ele era líder de equipe de tecnologia, né? E aí ele falou que o maestro, né, na verdade, uma orquestra não precisaria necessariamente ter um maestro. Uma pessoa já poderia suprir aquela necessidade, poderia ter ali, né, um metrônomo, que é um instrumento que dá o ritmo da música, e aí eliminaria a necessidade do maestro. E aí ele falou que ele agia como maestro porque os músicos tocam os instrumentos e o maestro, ele toca a orquestra. Então, apesar de ele não pegar em nenhum instrumento naquele momento, ele serve como liderança ali, ele é a referência daquele grupo, daquela equipe. Então, ele sabe exatamente quando um tem que tocar, com que intensidade aquela pessoa tem que tocar, quando é o momento de todo mundo
tocar um pouco mais baixo, tocar um pouco mais fraco, né? Ou tocar um pouco mais forte. Então, ele se via muito dessa forma. E aí eu tenho muito isso como referência de liderança. Que é justamente você ter essa visão e você saber colocar as pessoas certas no lugar certo. E uma orquestra é uma empresa, né? Então, tem uma área, tem setores, que justamente o desempenho de um afeta diretamente o outro. É o que a gente costuma muito falar aqui. Não adianta a gente entregar, vamos colocar assim, a melhor apuração de uma empresa. Não existe uma apuração certa e a gente entrega o correto. O setor contábil entregar o melhor demonstrativo, dashboard mais interessante, com a maior tomada de decisão, sendo que o setor pessoal não entrega uma folha no tempo correto. É o grupo Conte que significa. Então, é toda essa orquestra. E aí você trouxe uma palavra, uma frase, na verdade, que eu carrego muito para a vida. Primeiro é colocar as pessoas certas no barco, certo? Para depois a gente colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, é uma frase muito marcante do livro Empresas Feitas para Vencer. Eu já falei sobre esse livro aqui também, esse podcast, porque para mim é no meu top 3 de livro fácil, Empresas Feitas para Vencer. Que ele fala muito sobre isso. Primeiro você tira do barco as pessoas erradas. Pessoas erradas, não estou falando de questão de certo ou errado, mas estou falando de não estar no momento certo para essa empresa, né? Sejam alinhadas ou não com o propósito. Perfeito. Você coloca as pessoas certas dentro do barco para depois se alocar na posição certa. Então a gente tem diversos casos aqui. Hoje a gente tem o nosso sócio Márcio, ele era coordenador do setor tributário e hoje ele já está numa outra posição que ele tem uma evolução muito grande. Então hoje ele coordena 2 setores, que é o setor da célula PJ, né, que a gente tem uma operação, e o setor legal. Então, agora 3 perfeito. Então, não necessariamente ele era a pessoa errada para estar como coordenador tributário, mas ele desempenha um papel muito melhor nessa outra posição. E, sem dúvida nenhuma, ele é uma pessoa certa para estar no barco. Então, realmente, a gente trazer essa reflexão, porque às vezes a gente vê, isso aí o diz que mostra muito pra gente, né? Que às vezes tem uma pessoa que é muito comunicativa numa área que é altamente rotina, altamente entrega, prazo a cada 3 dias. E essa pessoa tem um perfil totalmente diferente porque a gente espera nessa posição. É a pessoa errada para estar no grupo Conte? Não, mas é uma pessoa errada para estar nessa posição, nesse momento, né? Então, acho que o DISC, voltando mais uma vez falando sobre isso, que é mais uma reflexão realmente que a gente traz sobre essa questão de pessoa certa no lugar certo, né? E eu acho que nesse processo o autoconhecimento é partilhar total de Chico. Mano, você realmente se conhecer, que a gente não pode falar sendo que a gente não consegue elencar as nossas pontos positivos e negativos. Certamente, exemplos a gente escreve dentro de um papel, que é Royal Legend. É bem complexo. E nesse momento, a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, vai sobre o olhar de a gente receber o feedback, e a gente se faltar e entender que, cara, as pessoas me deram isso aqui, eu não posso criar uma barreira com certos assuntos que às vezes são muito grande para mim, sabe? E como é que eu disse? E liderança sobre isso, vai ser unanimidade, né? Sim. Queria eu ter uma empresa onde eu tivesse meus colaboradores dando esse feedback diariamente, né? Tá louco, bro. Seria o seu, eu acho que qualquer CEO ou de empresa, ou um chairman, enfim, ele ter essas devolutivas dos seus liderados. E que às vezes você dá errado nesse processo. Porque você cria essa rotina de desenvolvimento técnico e de aquecimento dos desenvolvedores, isso aqui tá errado. Como é que vocês permitem isso, sabe? Sim. Quando você fala, né, de um colaborador demitir outro colaborador, o importante desse processo é isso. E você identificar quais são os valores da empresa e saber que às vezes o outro não torna em momento nenhum nesse processo. E como é que você consegue se portar dessa maneira, sabe? Então, assim, eu acho que o principal valor desse processo é o autoconhecimento, né? Terapia, gente, sempre é muito bom, vamos se conhecer, sabe? Você fazer esse mergulho interno
não ter essa barreira, né? Que terapia é só pra... Qualquer coisa de louco. Às vezes o louco também precisa de terapia, mas qualquer ser humano em uma sã consciência mental precisa também da terapia. Você ter pessoas com que você possa se desenvolver, ou se abrir, melhor dizendo, né, você falar sobre os assuntos que às vezes você não tem uma abertura para outras pessoas, é extremamente importante. Então, o autoconhecimento para mim é o ponto-chave de qualquer ser humano, independente da cadeia que ele tenha nesse processo organizacional. Se é como operação, se é tático, se é liderança, estratégico, enfim. Eu acho que isso é mais importante. Lembrei de uma frase que a gente usava muito no Movimento Empresa Júnior, que feedback é a maneira mais barata de você se desenvolver. Então, é uma reflexão que a gente deixa realmente, a gente tem cursos, tem treinamentos, e isso envolve realmente dinheiro, envolve investimento, não só de dinheiro, mas também de tempo, né? E um feedback é uma maneira barata para você desenvolver um outro colaborador, desenvolver um outro colaborador do lado, isso é muito importante, né? Outra coisa que eu gostaria de tratar nesse momento é, desde quando eu entrei no grupo Coach, às vezes chegavam uns desafios para mim, né? E eu sempre... Ainda vai chegar mais, fique tranquilo. Empreendedor, eu sempre, quando não receber feedback, buscar feedback. Porque não é sobre a pessoa, sobre você. Você quer se desenvolver, você precisa se desenvolver, você quer chegar aonde? Qual é o seu propósito como ser humano? O que é que você precisa fazer? Né? Saiu essa semana o documentário sobre a Ayrton Senna. Quando você fala que você quer ser um ser humano melhor, como é que você consegue realmente fazer isso? E você lidar com os seus problemas pessoais, sabe? Os eventos que lhe aconteceram na sua vida para você ter esse comportamento, e você saber lidar com tudo que às vezes você se conhece e você, calma, bro, calma, João, calma, Lili, eu preciso ter um equilíbrio emocional para poder, sabe? Sim. E quantas vezes eu fui até você buscar feedback, sim, amigo, e aí, você me pediu para fazer isso aqui, eu fiz e você não vai me falar nada? Não é? Perfeito. Então, assim, não é só sobre esperar você, o líder, você, o hierarquicamente, outro profissional, lhe dar um feedback. Você perguntar, e aí, como é que tá? Não sei, aquela também pergunta diária, né? Como é que foi meu dia hoje? Não. Mas se você tem um processo de desenvolvimento, que se não houve, às vezes, um perfil, não, estamos com a X data para poder me dar um feedback, mas você tá caminhando bem, sabe? Correr atrás também do seu feedback, né? Não esperar sempre que o líder traga um feedback para você. Porque o desenvolvimento é seu, não é? Às vezes você está temporariamente na empresa, e não vai estar eternamente. Perfeito, Bruno. Eu acho que já trouxe bastante reflexões. Tô aqui olhando para vocês porque a Stephanie já tá ali falando sobre o tempo, né? A gente já... Pô, tá demais. Stephanie, a gente tem que começar a aumentar esse tempo do podcast. 2 horas... 3 horas no mínimo. 3? Por favor, né? Ou a gente... Não, bora colocar assim agora, podcast parte 1 e parte 2. Eu acho que a gente poderia criar umas metas, né? Trazer... Esse vídeo poderia sair o corte do Instagram, né? A gente cria metas. Tá, vamos lá. Você vai então agora gerar um corte pro Instagram, por favor. Vá. A gente pode criar metas de ampliar o número de seguidores, de inscritos, na verdade, no YouTube. E quanto mais inscritos nós temos, mais tempo de vídeo vamos ter. Né? Profundo. Seria interessante? São metas de desempenho. Então, entendeu? Quantos seguidores temos hoje? 200 e quanto? No YouTube. No YouTube, perdão. No YouTube a gente tem 200... Vamos fazer uma meta para 300. Quando chegarmos em 300, vamos fazer... Pronto, de comemoração. Com pizza aqui. Aí a gente vai adicionar alguns clientes. Patrocinar o podcast. Sendo cliente da Conte. Isso. Tá? Então... E até assim, quem não é cliente da Conte, quiser vir patrocinar o podcast, participar também do podcast. Ser, né, um cliente da gente é extremamente importante também. Não para ser cliente certeza. Novos clientes, não. Jamais, mas pessoal, fora as brincadeiras, realmente chegou, né, o nosso limite. Queria que vocês compartilhassem. Acho que a reflexão que vocês deixam para a questão de uma cultura de alto desempenho, né? Como é que a mensagem final pro pessoal que assistiu até aqui, aquela lição do podcast. Beleza, como eu falei há pouco, 2 coisas que eu trago como fundamental. Primeiro, propósito.
O que você quer da sua vida, onde você quer chegar e quais são os caminhos que você trilhar para poder você chegar no seu topo, né, no seu ápice, né? E o segundo é outro conhecimento. E daí, quanto mais a gente se conhece, a gente consegue lidar com alguns eventos que diariamente vão acontecer. Levi, ficou fácil agora. Ficou fácil. Eu concordo muito com o que o Bruno falou sobre autoconhecimento, enfim. E eu gostaria de sintetizar em uma frase. Tem uma frase de Rony Weisler, né, da Reserva, que eu gosto muito, que é: se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então, o que pode sintetizar muito sobre cultura, sobre liderança, é essa frase. Perfeito. Foi o Clarice Lispector hoje. Hoje então com várias referências aí, mas realmente eu acho que a mensagem que eu deixo principalmente para falar sobre cultura de alto desempenho é esse processo interno. Então, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Além de você se autoconhecer, você cuida das suas ações. Questão do corpo, questão mental, para você realmente se desempenhar esse alto desempenho no seu dia a dia, na sua empresa, né? Então, são as mensagens finais que a gente deixa. Para você que assistiu, por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, notificações, tudo que você assiste em todos os vídeos do YouTube. Então a gente não explora tanto isso aqui, porque realmente nosso objetivo é trazer o conteúdo sem essa... Se inscreva, clique aí no sininho. Então, como o marketing manda a gente fazer isso aqui, que está no script, né? A gente tem que fazer. Mas, pessoal, obrigado por mais um podcast e conte com a gente.